Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Olá, boa noite. Justiça Federal manda recolher o passaporte do ex-presidente Lula, que está proibido de deixar o país. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Um dia após a condenação em segunda instância, a Executiva Nacional do PT lança a candidatura de Lula à presidência da República. Michel Temer defende a reforma da Previdência ao deixar o Fórum Econômico na Suíça. E o ministro da Fazenda diz que não é hora de aumentar impostos. Começa a vacinação com a dose fracionada contra a febre amarela e a distribuição de senhas em São Paulo. Nós precisamos vacinar a cidade inteira de São Paulo, então a dose fracionada ela é eficaz. Curto-circuito provoca incêndio no plenário da Câmara dos Deputados, mas ninguém se feriu. Odebrecht fecha o 7º acordo de indenização com o país estrangeiro para evitar processos no exterior. Cidade de São Paulo comemora 464 anos com passeios, futebol, exposição e música. Tecnologia permite que chinelos usados por clientes em restaurante no Japão estacionem sozinhos. E na bancada estão a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, e o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman. Participe com perguntas e comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. A Justiça do Distrito Federal proibiu agora há pouco o ex-presidente Lula de sair do país e determinou a apreensão do passaporte dele. Lula viajaria na madrugada desta sexta-feira para a Etiópia, na África, onde participaria de um evento da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E hoje, um dia depois de ser condenado em segunda instância, Lula foi lançado pré-candidato à presidência pelo PT. O anúncio foi feito em reunião da executiva do partido em São Paulo e os petistas afirmam que não há plano B. Bem-humorado, o ex-presidente Lula deixou a sede da Central Única dos Trabalhadores em São Paulo por volta das 4 horas da tarde e até brincou com a equipe da TV Cultura. Mas ele não pode falar 2 vezes. Pouco antes, a ex-presidente Dilma Rousseff saiu sozinha e não quis falar com a imprensa. A Comissão Executiva Nacional do PT passou a tarde reunida a portas fechadas. Durante o encontro, que aconteceu ali naquela sala, a executiva do PT aprovou uma resolução em que reafirma a candidatura de Lula e determina a criação de comitês populares para defender o petista. O documento também traz uma agenda de mobilizações, que começa já a partir do mês que vem. O anúncio da pré-candidatura de Lula à presidência da República foi feito mais cedo, na sede da CUT. Para reafirmar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Será o nosso candidato. Nós somos aqueles que não temos plano B, porque sabemos que ele é inocente. Em discurso, Lula afirmou ser alvo de perseguição. Disse ainda que irá recorrer e que não respeita a decisão do Tribunal Regional de Porto Alegre. E ele só tem que saber de uma coisa. Esse ser humano simpático que está falando para vocês não tem razão, não tem nenhuma razão para respeitar a decisão de ontem. O ex-presidente foi condenado em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, no litoral paulista. Os desembargadores ainda aumentaram a pena dele de 9 para 12 anos. Com a condenação por um colegiado, Lula se enquadra na lei da ficha limpa e se torna inelegível. Mesmo assim, o PT vai registrar a candidatura dele e fazer campanha. Já decidimos que o Lula vai ser candidato, mesmo que seja sub judice. Porque o Supremo não decide essa questão em 15, 20 dias. Você tem que começar um processo, você tem que ter direito de defesa. Já há antecedentes de situações em que, mesmo em tese enquadrado na lei da ficha limpa, algum candidato ou candidata teve a oportunidade de disputar a eleição. Nos bastidores, há 2 nomes possíveis caso a candidatura de Lula seja barrada. O ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, responsável por coordenar o programa de governo da campanha de Lula. Tem muitos recursos ainda, para processar e nós confiamos que as próximas instâncias vão ser mais sensíveis aos nossos argumentos. A assessoria do ex-presidente Lula informou que a viagem dele para a Etiópia foi cancelada e que ele vai entregar o passaporte. O compromisso na África foi agendado antes da condenação pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. Lula falaria no Congresso da FAO, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação. Maristela Basso, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você desse uma explicação para o senador Lindenberg Faria sobre essa questão aí da inelegibilidade. Não precisa
do Supremo, né? Fala com ele. A inelegibilidade é no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Mesmo se tiver recurso no Supremo, ele pode se tornar inelegível, não é isso? Ele já está, né? Assim, se nós vamos considerar a lei, e a lei foi considerada, então ele já é inelegível. Porque sobre esse fato, ele já é culpado e não cabe mais nenhum recurso. Então, sobre a decisão de ontem do Tribunal Regional Federal, já não cabe mais nenhum recurso. O único recurso que cabe são os embargos de declaração, que é um pedido de esclarecimento sobre algum ponto da sentença ou dos votos que, porventura, não esteja claro, ou para o membro do Ministério Público ou para a defesa do presidente Lula. Se em algum ponto desses votos houver alguma obscuridade, alguma contradição, então é preciso que se esclareça. Por isso chama embargos de declaração, né? De esclarecimento. É o único recurso que cabe. Não cabe mais nenhum recurso da decisão que considerou o presidente Lula culpado nesse episódio do triplex e o condenou por corrupção e lavagem de dinheiro. Nesse episódio não cabe mais nenhum recurso, ele já caiu na ficha limpa e já está inelegível. Então agora nós podemos imaginar outro tipo de recurso. Vamos recorrer ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal porque durante o processo, lá em primeiro grau com o juiz Sérgio Moro, ou em segundo grau no julgamento com os desembargadores no Rio Grande do Sul, no Tribunal Regional Federal, em algum momento uma prova não foi juntada, ou em algum momento precisava ser ouvida uma testemunha e não foi. Então, vamos vasculhar ali alguma nulidade, algum problema, e vamos levar isso, vamos pensar cirurgicamente e vamos levar para as duas mais altas cortes de Brasília, que é o que fará, com certeza, a defesa, os advogados de defesa do Lula. Mas sobre as duas acusações, corrupção e lavagem de dinheiro, não cabe mais nenhum recurso, nenhuma apelação. Isso terminou. E isso significa que o Lula está inelegível. Agora, se ele vai fazer o registro lá, 15 de agosto, ele pode fazer, como eu posso, o Alexandre pode, você pode, qualquer um de nós pode chegar lá e fazer um registro. O registro será impugnado. O que ele vai fazer com a impugnação do registro? Ele vai recorrer. Ele vai recorrer ao próprio Tribunal Superior Eleitoral e da decisão ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Ele vai tornar a questão litigiosa. Enquanto isso, ele está fazendo campanha eleitoral. Mas o nome dele na cédula e a possibilidade dele ser eleito, isso é impossível. Alexandre Schwartzman, boa noite. Boa noite, William. A ideia do PT, então, é lançar o Lula como pré-candidato, o nome dele ficar em evidência e depois ele entregar este nome para o seu indicado. Deve ser isso. Eu tenho a impressão que é muito mais eu acho que tudo que a Maristela falou, acredito que os advogados do partido tenham entendido. Quer dizer, não tenho tanta confiança na competência deles, porque eles conseguiram, né, entrar com recurso. O cara estava condenado a 9 anos e meio, agora foi condenado a 12. Eu pensaria muito no advogado que eu contratei. Mas imagino que eles tenham conhecimento disso. Eu acho que é muito mais a tentativa de criar um ato político, a tentativa de manter o nome do ex-presidente politicamente vivo, né, para que eventualmente ele possa ungir alguém, né, para usar a expressão mexicana era do dedazo, né, o dedaço, porque o presidente indicava quem seria o sucessor. E no caso do PT, quer dizer, basicamente quem o Lula indicar será o candidato. E aí falam do Jacques Wagner, falam do Fernando, né, então tem essa possibilidade aí. Eu botaria até minhas fichas mais no Jacques Wagner, que afinal de contas ganhou a eleição, do que no Fernando, que perdeu a eleição. Então, E que é mais palatável também, né? Enfim... até uma pessoa agradável, ambos são muito agradáveis, assim, no trato, etc. Mas eu acho que é isso, acho que fica muito complicado. Obviamente, o Brasil é o Brasil. O Brasil é um lugar onde a Constituição diz que um presidente impedido está cassado, mas a gente conseguiu impedir uma presidente e não cassá-la. Então, é um país onde até o Supremo Tribunal Federal não obedece à Constituição. Então, tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de coisa, porque a gente nunca sabe o que sai ali do Supremo, né? Então, tem que... Mas, enfim, eu acho que é muito mais um evento para manter o nome à tona, manter a mobilização da militância e preparar o terreno para alguém que vai tomar o lugar
dele, e ele vai fazer campanha como ele fez, se não tiver em cana também, fez campanha para Dilma, né? E é um comportamento também, William, que não se poderia esperar outro, né? Então, é muito recente essa decepção do partido, né? A decepção também dos caciques, Lula e Gleisi Hoffmann. Então, quer dizer, todo o pessoal da linha de frente do partido está muito decepcionada, muito frustrada. Eles tinham uma expectativa, se não numa absolvição de 3-0, absolvendo Lula, mas pelo menos uma condenação de 2-1, né? Isso eles tinham uma expectativa de conseguir pelo menos um voto favorável, e isso iria dar mais sobrevida para eles no judiciário. Então, perder por 3-0 foi uma derrota estrondosa. Então, a reação que eles estão tendo hoje é a da negação, né? Eles estão negando, olha, vamos recorrer à ONU, às cortes internacionais, vamos fazer todo esse barulho, não tudo vai ficar como está, porque é uma tendência dos primeiros dias. Depois desses primeiros dias, nós vamos ver a teoria do fato consumado. Eles vão encarar que a situação é essa mesmo, e aí vão começar a pensar no plano B, C, D, E, F, e o próprio Lula vai ajudar com certeza nessa transição. Tem só uma coisa, teve uma frase do Lula que eu achei particularmente é exatamente isso que eu vou puxar aqui, que tem os telespectadores vários aqui mandando essa frase aí que você vai falar, que eu acho que é o Ivan Correia. Como pode o Lula não aceitar a decisão unânime dos desembargadores? Nancy Correia aqui. Curioso que eu trouxe os dois Correias, meus xarás. Não existe lei que proíba réus, senadores da República, dirigentes de movimentos sociais, desafiar a justiça, incitar a violência. Reinaldo Berto, PT fica peitando, achando que está acima do bem e do mal, vai cavando cada vez mais a sua cova. Acho que é exatamente o ponto. Como assim? Acho que ele também não falou não aceito, ele falou não respeito. Não respeito, né? O que quer dizer não respeito? Desculpa, mas assim, a corte falou, você respeita, porque você está acima da lei, você está acima da corte, você é uma pessoa tão especial que se diferencia do resto dos seres humanos? Obviamente não, né? Cada um de nós. Mas é que para ele isso é muito difícil agora, porque ele sempre esteve acima da lei. Acho que foi essa a percepção. Ele esteve por 2 mandatos presidente da República, fez um segundo presidente, que foi a Dilma, que na verdade não tinha nenhuma condição de ser ele. Ele fez, ele disse, quero ela presidente, e o povo votou nela. Então ele é um homem que não conhece limites, né? Tem um precedente, né, Marissa? Se a gente for lembrar, quando estava uma acusação contra o Sarney, né, ele teve a mesma postura. Mas como é que podem acusar uma pessoa como José Sarney, que afinal de contas foi presidente da República? Eu posso pensar em uma série de coisas para acusar o José Sarney. Tem muita gente que acusa. E tem um fator também psicológico, aí recorrendo a... Não está aqui o nosso colega Pondé, mas se ele tivesse, eu acho que ele ia gostar desse recurso da psicologia Nelson Rodriguiana, que é o fato de que ele, Lula, agora muda a sua história por um fato que para ele é muito pequeno, que é o triplex, né, no Guarujá, quando ele, na verdade, fez transações muito mais importantes. E o triplex no Guarujá foi um apartamento que ele nunca quis. Esse foi um projeto da Marisa Letícia. Foi a Marisa Letícia que botou na cabeça que queria um apartamento no Guarujá, ali naquele prédio. Ele, na verdade, deve ter dito para ela, Marisa, mas esse apartamento não, vamos arrumar outra coisa. Mas ela, como a esposa cabeça dura, disse, eu quero um apartamento ali e tal. De um apartamento tipo pequeno, migrou para, então, um triplex. Mas ele nunca quis. Então, na verdade, quando ele diz, eu não pedi, eu não comprei, eu não quero, isso é verdade, porque... Esse era um projeto da Marisa Letícia, que ele, lá na origem, tinha um pressentimento, e isso vai dar errado. Mas vamos lá, vamos dar uma de advogado do diabo aqui. 12 anos de cadeia para um apartamento... Para quem fez tudo o que fez, né? Não é, o Collor caiu por causa de uma elba. A gente vê apreendido aí 50 milhões num apartamento. O que é no Brasil que gera tanta comoção assim, que gera uma prisão nesse porte? Porque nós sabemos que tem outros políticos brasileiros que literalmente, ele foi pego lá no ápice. Quer dizer, o triplex na verdade, que a ponta do iceberg. E quando ele diz, eu não comprei, eu não quis, ele se sente injustiçado porque, de fato, ele não quer. Mas o crime não é ter um apartamento. Obviamente, não é um apartamento. Não. O crime é muito claro. Foi uma parte de corrupção. De dinheiro como você obteve o apartamento, número 1. 2, lavagem de dinheiro, que é a parte de ocultação do patrimônio. Aí vem uma coisa que eu ouço assim, frequentemente, dá vontade de rir. Assim, não tem nenhum documento que prove que o Lula é proprietário do... Por isso,
chama-se lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio. Existe uma lei contra a lavagem de dinheiro. Senão nós estaríamos discutindo na esfera civil. Na esfera civil esse apartamento é do William ou não é? Nós vamos ali no cartório, tiramos a matrícula. Se tiver no nome dele, é dele. Se não tiver, não é. Mas nós estamos discutindo a perspectiva penal. Não está no nome dele, mas é dele. Ele não quer que esteja no nome dele, por quê? Porque ele está lavando dinheiro. Né? Então, aí que entrou o problema. A pena foi por lavagem de dinheiro. E aí as penas são duras. Ainda bem, tem que ser. Porque esse é o discurso do PT, por isso que eu trouxe aqui para discussão para as pessoas que estão em casa entenderem bem. E foi mais dura, porque né? A pena foi didática, né? Ela foi pedagógica. Não poderia uma pessoa, no cargo que ele estava, permitir que as coisas chegassem ao ponto que chegou. Então, ela teve dupla pena, né? Ela teve a penalidade porque ele praticou o crime, teve a penalidade porque ele, na posição que ele estava, ele não poderia permitir que isso acontecesse. A partir daquele triplex, mostra que houve um aparelhamento de uma Petrobras, que houve o Petrolão, que houve o Mensalão, etc. Vamos lembrar, o Al Capone foi preso por sonegação de impostos. Ele era contrabandista, mafioso, assassino, mas ele foi preso... Então, quando ele se sente injustiçado, Lula se sente injustiçado e a defesa dele se sente impotente, é porque a defesa gostaria de dizer, olha, o Lula nunca quis aquele imóvel, não era dele, ele não queria, ele sabia que ia dar problema, aquele era um projeto da Marisa Letícia, mas não adianta. Perfeito. E a defesa do ex-presidente Lula vai pedir ao Conselho de Direitos Humanos da ONU uma avaliação do julgamento dele no Tribunal Regional de Porto Alegre. Os advogados do petista apontam ilegalidades. Mais uma vez, trata-se de um pedido para avaliar se houve violação de direitos durante os julgamentos de primeira e segunda instâncias. A formalização da denúncia será feita no Conselho de Direitos Humanos da ONU na próxima segunda-feira pelo advogado australiano Geoffrey Ronald Robertson, representante do ex-presidente junto ao Conselho da Organização das Nações Unidas. Em entrevista coletiva, o advogado disse: "Isso não tem nada a ver com inocência ou culpa, mas com um procedimento jurídico." Geoffrey atua na defesa de Lula desde 2016, quando a primeira denúncia foi levada à Organização das Nações Unidas por supostos abusos, como a divulgação da escuta com gravação da conversa entre Dilma e Lula e a condução coercitiva do ex-presidente em março de 2016. A decisão do Conselho de Direitos Humanos da ONU não vai mudar a sentença de condenação do ex-presidente Lula. Se o Conselho entender que houve violação dos direitos humanos, o Brasil pode ser punido moralmente e isso pode prejudicar as relações internacionais. É um impacto em que a comunidade internacional acaba dizendo: realmente, aconteceu uma ofensa aos direitos humanos nesse julgamento lá no Brasil. Agora, quando se fala de um ex-presidente da República, você imagina a dimensão que isso possa ter. A Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos também recebe recursos e, da mesma forma, não tem força para mudar as sentenças nos países signatários. O ex-ministro José Dirceu, do PT, pediu a abertura de uma investigação alegando que não teve ampla defesa durante o julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. A ex-presidente Dilma Rousseff também questionou na OEA a legalidade do processo de impeachment. Quando sai a decisão, a gente não pode definir a data. Qual é o efeito prático, Maristela, dessa estratégia aí? Levar o caso para o organismo internacional? Nenhuma? Nenhum. Brasil, um país como o nosso, com as instituições tão sólidas, um julgamento que foi transparente, televisionado, quer dizer, não, chega a ser até ridículo, né? Se estivesse falando da Eritreia, da Somália, da Tanzânia, mas nem isso. Isso faz parte do nosso show jurídico. O advogado, então, quando não tem mais a quem recorrer, diz: vou agora fazer uma petição para a Corte de Direitos Humanos da ONU, vou recorrer ao Tribunal de São José da Costa Rica, mas isso é só para tornar o fato político, né? Para dar à imprensa, para sair alguma nota aqui, ali, a colar nos jornais, mas isso não tem nenhum efeito jurídico concreto e não vai mudar em nada a situação do presidente Lula. Até porque o advogado que veio, Geoffrey, que veio e que está acompanhando a defesa internacional, ele praticamente dormiu a sessão toda, né? Ele pediu autorização para assistir o julgamento
julgamento ontem no Tribunal Regional Federal, ele assistiu, ele estava sentado bem na frente, dormiu praticamente o tempo inteiro. Não né? culpo. Porque até deve ter sido muito enfadonho para ele, imagina a leitura em português, ele não entendia a língua, lá pelas tantas ele dormiu, então ele praticamente não entendeu nada. Ele não faz a menor ideia de quais são os procedimentos. Aqui, ele imaginou que a gente estava num drama de tribunal norte-americano. Ele achou. Em que vai lá, o promotor fala, a defesa fala. Que é uma coisa mais estimulante. Abre a porta e entra uma testemunha surpresa. Exato, né? Eu falo, não, a defesa não falou. A defesa falou nos autos, né? Quer dizer, o que a gente teve ontem foi a sentença. Quer dizer, tem todas as coisas que vieram antes. Quer dizer, foram provas que foram enviadas pela acusação, provas que foram enviadas pela defesa. Foi a revisão dela. E que foi muito interessante, porque os juízes foram os 3 embargadores, diferente, geralmente, do perfil, né, do biotipo dos desembargadores e ministros das cortes. Eles foram muito ponderados, assim, não se inflamaram, não foram aqueles julgadores tradicionais que a gente vê que alteram a voz e que ficam apaixonados e que fazem um show. Não, eles foram absolutamente técnicos, fizeram o que tinham que fazer, né? Fizeram o seu relatório, eles não usaram recursos à erudição, grandes citações e tal, fizeram um trabalho absolutamente técnico. Então, de fato, para quem não conhecia o caso, que estava ali, não entendia português, deve ter sido um dia bastante pesado. Então, recorrer às cortes internacionais não vai ajudar em nada o presidente. O desgaste, isso pode gerar um desgaste da imagem do Brasil lá fora e atingir a economia, Schwartzman? Para falar a verdade, não, né? Quem presta atenção na ONU, né? Na OEA, então. Eu nem quis dizer isso, porque vindo eu do direito internacional, se eu dissesse, ficava ruim. Não, mas quem presta? Sério. E o nosso histórico também. Quer dizer, quando vários países cometeram violações visíveis de direitos humanos, e o Brasil, particularmente durante a época do governo Lula e governo Dilma, ficou absolutamente silencioso. Quer dizer, a gente teve uma eleição escandalosamente roubada no Irã e a mensa do Lula falou, não, quando tem eleição todo mundo sempre reclama. Né? E não, esse é um exemplo, teve vários outros. Quer dizer, o Lula sempre gostava de apertar a mão do Ahmadinejad, a gente vai lembrar. Ahmadinejad, ele teve relações muito próximas com o Gaddafi. Né? Enfim, então, assim, eu acho direitos humanos um tema super importante. Agora, não pode ser os direitos humanos só quando me interessa. Quando me interessa, eu olho para o outro lado. Então, vamos olhar o conjunto da obra. No conjunto da obra, eu diria que toda a parte do governo Lula que estava ligada a isso tem muita história ruim para contar. Por outro lado, é bom que existam todos esses recursos, quer dizer, que o presidente recorra tudo que é possível, até a mais alta corte de Pequim, se for o caso, que procure todos os meios para que, ao final, ele diga e tenha a serenidade, a tranquilidade, a consciência de ter dito, eu recorri a tudo que foi necessário. Né? Vamos registrar aqui a voz dos nossos telespectadores. A Rosana, a sensação que eu tenho é que Lula se sente Deus. Ninguém pode estar acima da sua sagrada vontade. Coisa de louco. A Tânia Xavier. Quem está pagando todas as despesas, hein? E o Enio Torres Granel, já é uma eterna enrolação nossa justiça. Imagina colocar mais tribunais de fora. Começa em São Paulo e no Rio de Janeiro a vacinação fracionada contra a febre amarela. E em Minas Gerais aumenta o número de cidades em estado de emergência. A Cris aproveitou a folga do aniversário de São Paulo para levar o filho ao posto, mas enfrentou dificuldades por não estar com a senha em mãos. Não tinha ninguém em casa que possa pegar a senha, também eles não deixam, tipo, embaixo da porta, aquelas coisas de antigamente. Tem que ser em mãos. Tem que ser em mãos, então é complicado. Apesar do movimento, o clima está mais tranquilo do que nas últimas semanas. A Priscila conseguiu garantir um horário para amanhã. Desde a entrega dessas vacinas fracionadas com senha, tem ficado muito mais tranquilo tomar a vacina por aqui. Encontramos situações diferentes nas unidades básicas de saúde que visitamos hoje na cidade, onde há agentes de saúde que distribuem as senhas casa a casa. Os moradores já sabem o dia em que tomarão a vacina. Já outras pessoas tiveram que procurar as UBSs, portando documento e comprovante de residência para retirar essas senhas. Na capital paulista, a previsão é vacinar 3.200.000 pessoas até o fim da campanha no dia 17 de fevereiro. Nós precisamos vacinar a cidade inteira de São Paulo, então a dose fracionada ela é eficaz, Fiocruz já testou isso, e ela dá uma imunidade de 8 anos.
No Rio de Janeiro, começou hoje a campanha de vacinação com a dose fracionada e 5 milhões de pessoas devem ser imunizadas na capital e na região metropolitana. Na Bahia, o início da campanha está previsto para 19 de fevereiro. Em Minas Gerais, foi decretada a situação de emergência em 162 cidades e o estado já tem 25 mortes confirmadas neste ano. A medida vai vigorar por 6 meses. A oferta da vacina contra a febre amarela deve dobrar a partir de julho, segundo afirmou o ministro da Saúde, Ricardo Barros. A produção mensal deve passar de 4 milhões para 8 milhões de doses. Não é necessário você acordar de madrugada, ir para as unidades básicas de referência, aguardar a sua senha para ser vacinado. Não é necessário isso. Aguarde em sua casa que você será vacinado. Veja a seguir, Donald Trump chega a Davos, na Suíça, onde vai participar do Fórum Econômico Mundial. De volta ao Brasil, o presidente Michel Temer disse que quer retomar a agenda da reforma da Previdência. Voltamos já já. O presidente Temer voltou hoje do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Ele conversou com chefes de governo e investidores e falou em empenho para aprovar a reforma da Previdência. O presidente Temer declarou que os investidores estrangeiros reconhecem o esforço do país para melhorar a economia. A inflação e os juros estão em queda. Falta resolver o desequilíbrio fiscal. Por isso, Temer voltou disposto a priorizar a reforma da Previdência, buscando a aprovação em fevereiro. Nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para aprovar a proposta que ali está. Os ares dos Alpes suíços também renderam novas ideias ao ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Ele defendeu a realização até junho de um leilão de petróleo sob um regime de partilha, com estimativa de receita de 90 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Em entrevista no Fórum de Davos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que não vai ser preciso aumentar impostos. A economia, segundo ele, vai crescer e a meta de arrecadação será alcançada. São previsões que animam o mercado financeiro e importam muito mais para o investidor do que a condenação do ex-presidente Lula em segunda instância. A percepção de risco mudou e os ativos brasileiros ficaram um pouco mais baratos. Isso atrai mais investimento estrangeiro, o investimento estrangeiro vai entrar com mais volume, os preços vão subir até o ponto em que equilibre novamente. Aos poucos, a economia demonstra reação. A indústria de automóveis teve alta de 9% nas vendas no ano passado em relação a 2016. E pela primeira vez, a japonesa Toyota anunciou um terceiro turno na fábrica. A montadora vai funcionar 24 horas por dia. E o brasileiro aumentou o consumo de alimentos fora de casa. E isso é um prato cheio para as redes de restaurantes e lanchonetes. O grupo, que administra 3 grandes marcas de fast food, com 261 lojas pelo país, planeja uma expansão. Nós pretendemos, em cada uma dessas lojas, ter um projeto de expansão. E nos próximos 10 anos, a ideia é chegar a 1.500 restaurantes. Então, nosso plano não é de médio e nem de curto prazo, é de longo prazo. Ou seja, estamos otimistas em relação ao Brasil. Então, Schwartzman, a reportagem está mostrando aí um Brasil diferente, um Brasil onde a economia está melhorando. É isso mesmo, Schwartzman? Faz tempo que eu estou querendo falar isso. Né? Porque a gente passou, nos últimos anos, sempre que vinha aqui, falava, não, Brasil não vai. Agora está indo. A gente não tem dos números do ano passado, deve ter crescido um pouquinho, alguma coisa aí na casa de 1%. Agora, para esse ano, eu acredito uma possibilidade de um crescimento entre 2,5% e 3%, ainda mais se não tiver nenhuma grande turbulência na eleição. Já tem sinais mais animadores disso. A gente tem visto uma reação ali do varejo que vem, na verdade, já desde o final de 2016 começou a reagir, a produção industrial demorou um pouquinho mais, automóveis, que foi o tema tocado, essa indústria vem numa toada de recuperação boa, quer dizer, então o ritmo está acontecendo, a recuperação está acontecendo, não é um ritmo esplêndido. Para a recessão que a gente viveu, crescer 3% é pouco. Só para fazer um pouco de propaganda já antecipada, eu estou preparando para lançar um relatório em que eu faço um comparativo das recessões brasileiras desde 1980. Das recessões? Recessões. Tá. Olha, não é pouca coisa. A gente tem... não, estou falando sério, são 151 trimestres de dados
Desses 151, em 49 a gente estava em recessão. Então, o Brasil tem um histórico grande. Agora, são 8 recessões, 5 curtas, 3 mais longas, essa é a terceira das longas. As curtas a gente saiu rápido, em poucos trimestres tinha recuperado e a economia cresceu bem. Nas longas, que foi a de 81 a 83, de 89 a 92 e a atual, assim, não é só que a gente cai muito e sai bem devagar. Por que a gente sempre está entrando em recessão, Schwartzman? O que é que a gente faz errado aqui como dever de casa? Olha, quanto tempo a gente tem de programa, né? Ou o que a gente não faz? Olha, para começar, quer dizer, nós temos desequilíbrios fiscais que estão acontecendo há muito tempo. Quer dizer, temos um Estado que é grande e gastador e isso tende a gerar crises periódicas, crises de endividamento. Essa última que a gente viveu foi principalmente uma crise de endividamento agravada por questões políticas. Basicamente, um governo que se mostrava incapaz de lidar com a questão dos gastos públicos e da dívida. E isso acabou aparecendo em cada uma delas. Quer dizer, obviamente, a crise de dívida lá atrás não foi só um problema fiscal, foi um problema de balanço de pagamentos, mas que traz o problema de balanço de pagamentos também tinha a questão de um Estado que gastava muito. Enfim, então acho que parte da história é isso. Então a gente tem, de fato, um governo gastador perdulário e, ocasionalmente, isso daí nos leva a problemas de dívida. Enquanto a gente não resolver isso daí, que é uma questão de estabilidade macroeconômica, a gente vai ter esse histórico. Assim, eu estava fazendo o relatório, eu tomei um susto. Quer dizer, 1/3 do tempo, de 1980 para cá, que a gente consegue ter esses dados, né, numa base trimestral, quer dizer, 1/3 do tempo a gente estava em recessão. Não é à toa que nenhum empresário brasileiro investe no primeiro sinal de saída da recessão. Estamos saindo, vamos esperar. Estão calejados. Vamos esperar para ver o que acontece. Porque a gente sabe que a gente saiu de uma recessão, agora vai ter... Essa reforma que não vai sair, não deve sair a reforma da Previdência. Né? Se sair é uma coisa mínima. Não estou acreditando em nada. Essa reforma, o mercado já está adequado já está aceitando que essa reforma não vai sair? Sim. Ou ele está esperando, vai sair esse ano? Assim, ele encaçapou que não vai ter reforma da Previdência, que está fora do preço. Está fora do preço. Desculpa, está no preço. Quer dizer, se vier qualquer coisa, o mercado vai reagir positivamente, porque eu acho que assim, desistiram. O que só joga mais peso para o processo eleitoral. Porque significa que você não vai fazer agora, você vai ter que começar a fazer isso em 2019. Fazer em 2019 precisa eleger alguém que esteja minimamente comprometido com isso. Inclusive, porque se uma pessoa tentar fazer essa reforma sem se comprometer com isso durante a eleição, vai enfrentar o mesmo problema da Dilma, que fez em 2014, né, uma eleição dizendo que não tinha nenhum problema no país, que os banqueiros iam roubar comida dos pratos dos pobres, e aí chega, é reeleita e coloca o vice-presidente do Bradesco para ser ministro da Fazenda e anuncia um programa de ajuste fiscal. Obviamente, a popularidade dela despencou, o Congresso foi para cima dela com tudo. Então, fica uma lição para isso. Quer dizer, você pode mentir na eleição, mas vai ter um custo. Vamos voltar para Davos. Enquanto isso, nas ruas de Davos, o dia foi de protestos. O presidente americano Donald Trump chegou hoje à cidade suíça. É a primeira vez em 17 anos que um líder dos Estados Unidos participa do Fórum Mundial Econômico. Os manifestantes lotaram as ruas criticando a chegada do presidente americano. No fórum, o dia foi de encontros bilaterais. Donald Trump se reuniu com a primeira-ministra britânica, Theresa May, e elogiou a relação entre os dois países. Depois foi a vez do premier Benjamin Netanyahu. Trump reafirmou o reconhecimento de Jerusalém como capital israelense, defendeu um diálogo de paz na região e ameaçou cortar a ajuda financeira aos palestinos se eles recusarem conversar. O dinheiro está na mesa. Esse dinheiro só vai para eles, a menos que sentem e negociem a paz, disse Trump. O presidente americano vai discursar amanhã e pretende usar o evento para atrair investidores aos Estados Unidos. Mas o discurso protecionista dele é visto com desconfiança pelo fórum, que tradicionalmente defende a globalização e o livre comércio. Hoje falaram a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron. Ambos defenderam a integração para fortalecer a economia mundial. Maristela, Davos, Maristela. O Alexandre Schwartzman disse aqui que isso aí é só figurativo, né? Só para inglês ver, é uma cena mundial. A própria presença do Trump já
vai ao encontro do que o Alexandre falou. Ele é um protecionista lá num lugar que é de abertura. Seria como eu vejo um elefante numa sala cheia de cristais, porque ele é o cara que fala de fechar a América, a proteção só dos interesses americanos, e vai num lugar onde o assunto é a globalização, a integração, os acordos internacionais. Quer dizer, é muito interessante porque é contraditório, né? Então, eu vejo ele como um trapalhão num lugar onde a conversa é completamente diferente. Ele chega sentando ao lado da primeira-ministra inglesa, com quem ele vem brigando nos últimos tempos, né? Aperta a mão dela, quer dizer, como se nada fosse. Quer dizer, ele é um sujeito que gera até relações um pouco esquizofrênicas, porque as pessoas nem sabem se ele está falando sério ou não. Hoje à tarde eu ouvia uma jornalista, uma repórter, perguntar ao porta-voz da Casa Branca qual vai ser o tom do discurso do Trump amanhã, né? Tendo em vista que o assunto de Davos é a abertura, né? A integração, os acordos econômicos, e o Trump é justamente o oposto. E aí ele, com a maior seriedade, o porta-voz da Casa Branca disse, não, mas o Trump não é contrário à globalização, nem aos acordos internacionais. Ele quer tudo isso. Ele quer tudo isso desde que gere para os Estados Unidos um número maior de empregos, desde que a economia dos Estados Unidos melhore, desde que gere mais produtos para os Estados Unidos, desde que a vida dos americanos fique melhor. Bom, aí volta a Câmara volta assim para a repórter, ela fica sem ter o que perguntar, porque é preciso dois para dançar o tango, né? É um ditado americano, it takes two to tango. Quem vai fazer acordo com os Estados Unidos também quer que gere mais empregos no seu país, que gere mais dinheiro no seu país. Então, é preciso que diga isso para os Estados Unidos, que os acordos internacionais são uma via de duas mãos. Mas vamos ver o que ele vai dizer amanhã. Concretamente, vamos falar que tinha um acordo pronto, né? A parceria Transpacífico, que foi um acordo laboriosamente construído. Que demandou anos. Quer dizer, e era em parte importante, inclusive, do que, do ponto de vista geopolítico, os americanos chamavam de um pivô para a Ásia, quer dizer, de fazer com que os Estados Unidos cada vez mais tenham influência na Ásia, entre outras coisas, para contrabalançar a influência chinesa. E era um acordo assim, não tinha também nada de tão revolucionário, era muito mais em termos de unificação de padrões. As tarifas já são baixas lá, mas a unificação de padrão facilitava o comércio. A primeira coisa que ele fez foi sair. E, assim, e não tinha tanto a perder no negócio, pelo contrário, acho que era uma situação muito clara para ganhar. Agora, era importante reforçar esse discurso. Então, quando fala, não, a gente quer acordo... Não, na verdade, você está dizendo que você não quer acordo. O ponto é esse, se você é um protecionista, quer um acordo que só te protege, então você não quer um acordo comercial. Se você não quer um acordo comercial, então está fora, inclusive, da ideia de globalização. Eu acho isso aí perigoso. Eu acho que, enfim, né, o mundo onde os países, de alguma forma, acabam se encontrando, ainda que seja pela via do comércio, acho que tende a ser um mundo mais pacífico, porque você constrói relações de interdependência que, mesmo em casos de diferenças, China e Estados Unidos, você vai ter que acabar achando um termo comum, porque seus interesses, em alguma medida, vão convergir. Então, a China quer vender, os Estados Unidos quer comprar. Os Estados Unidos quer vender títulos para financiar o seu déficit, a China quer comprá-los. Então, isso daí leva a uma simbiose sino-americana que, com todos esses problemas, tem ajudado a manter o mundo em paz. Você começa a esgarçar esse tipo de relação, você cria um mundo onde, geopoliticamente, as coisas ficam mais complicadas. A polícia investiga se a morte de um dos coordenadores nacionais do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi execução. O crime aconteceu no interior da Bahia. Márcio Matos de Oliveira, de 33 anos, foi morto em um assentamento na região de Aramaia, a 400 quilômetros de Salvador, ontem à noite. 2 homens armados invadiram a casa do dirigente nacional do MST e militante do PT para cometer o assassinato. Márcio Matos foi baleado na frente do filho de 6 anos. A polícia investiga se foi um crime encomendado. Até agora, ninguém foi preso. Intenso tiroteio entre policiais e traficantes assustou moradores na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Um PM foi baleado e 2 escolas ficaram fechadas. Na comunidade do Jacarezinho, na zona norte, a Polícia Civil realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas. 2 pessoas foram presas, entre elas o Wellington de Souza Macedo, de 33 anos, suspeito de chefiar o tráfico no local.
Mesas, cadeiras e carpetes ficaram danificados depois de um princípio de incêndio no plenário da Câmara dos Deputados hoje de manhã. Segundo os bombeiros, um curto-circuito em uma das luminárias da casa provocou o incêndio. O fogo foi controlado em 5 minutos e ninguém ficou ferido. O Congresso está em recesso e deve retomar os trabalhos no mês que vem. Em instantes, construtor Odebrecht fecha acordo para encerrar investigações na Guatemala. Cidade de São Paulo comemora 464 anos com atividades culturais, esporte e música. São nossos próximos assuntos. A Odebrecht fechou acordo com a Justiça da Guatemala e vai pagar quase 18 milhões de dólares para encerrar as investigações por atos ilícitos cometidos naquele país. Executivos da empreiteira admitiram ter repassado propinas em 2012 para obter o contrato da obra de uma rodovia durante o governo do então presidente Otto Molina, que está preso. De acordo com a empreiteira, houve pagamento a mais de 100 deputados. Só o ex-ministro de Comunicações, Alejandro Sinibaldi, teria recebido 11 milhões e meio de dólares no esquema. Ele está foragido desde 2016. No ano passado, a Odebrecht fechou um acordo com a Justiça dos Estados Unidos para ter as ações judiciais suspensas. A empresa se comprometeu a pagar 8 bilhões de reais por ter subornado agentes públicos em 12 países, entre 2001 e 2016. No Peru, a Odebrecht fez um acordo preliminar e, como garantia, se comprometeu a pagar 28 milhões de reais. No Panamá, foram encerrados 26 inquéritos depois que a empresa fechou acordo de leniência que prevê o pagamento de 700 milhões de reais. Na República Dominicana, a Odebrecht vai pagar 580 milhões de reais. Países como México, Equador e Argentina ainda não entraram em acordo com a empresa brasileira. Atletas da Coreia do Norte cruzaram hoje a fronteira para a vizinha Coreia do Sul. Os dois países vão unificar uma das equipes para disputar os Jogos Olímpicos de Inverno, que começa em 2 semanas. A seleção feminina norte-coreana de hóquei no gelo foi recebida com flores. As 12 jogadoras da equipe vão se juntar a outras 20 sul-coreanas em um único time, feito que não acontecia há 3 décadas. A união das jogadoras faz parte dos acordos para a retomada do diálogo entre as duas Coreias. A Olimpíada de Inverno começa em 9 de fevereiro em Pyeongchang, na Coreia do Sul. A Venezuela declarou o embaixador espanhol Jesus Silva persona non grata e expulsou o diplomata. Caracas alegou que a Espanha é a principal responsável pelas novas sanções impostas pela União Europeia ao país. As medidas restritivas foram anunciadas na semana passada e atingem 7 autoridades chavistas, entre elas o vice-presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello. A ONG internacional PETA, que defende os animais, condenou a clonagem de 2 macacos realizada por cientistas na China e chamou o método de Frankenstein. Os macacos foram clonados há 8 meses com a mesma técnica que produziu a ovelha Dolly há 2 décadas. Apesar do processo inédito em primatas abrir portas para a clonagem de seres humanos no futuro, os cientistas alegam que o objetivo é apenas estudar doenças degenerativas, como Parkinson e Alzheimer. A China diz que espera reproduzir mais 20 ou 30 macacos geneticamente idênticos nos próximos 5 anos. Maristela, você quer falar sobre as duas Coreias, é isso? Eu queria chamar a atenção para um fato, é tão importante essa junção das duas Coreias, né, que vão juntas para essa Olimpíada, e na Coreia do Sul algumas vozes importantes se levantaram contra essa associação, dizendo, mas essa associação entre as duas vai fazer com que provavelmente enfraqueça o time do Sul, que estava melhor preparado, melhor alimentado, melhor treinado, e eles então provavelmente vão perder, porque com a junção dos fracos junto aos fortes vai fazer com que eles fiquem fracos, eles vão perder, e isso vai fazer com que o sonho do pessoal da Coreia do Sul não se realize, o sonho dos atletas. Quer dizer, diante de um passo tão importante como esse, ainda tem vozes que se levantem relativamente ao sonho de 1 ou 2 que não se realize. E também gostaria de lembrar que nas Olimpíadas de 90, que isso não é só agora que aconteceu na Olimpíadas de 92, que foi em Barcelona, as Alemanhas também
jogaram juntas, porque tinha caído o Muro de Berlim, as Alemanhas tinham se juntado, a Oriental e a Ocidental, e pela primeira vez elas se uniram e jogaram juntas em Barcelona. E também juntas, vamos lembrar, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tinham se separado e se apresentaram nas Olimpíadas de 92, juntas também. Nem todas, os que integravam, de estados independentes. Alguns, mas a Rússia, a Ucrânia estavam juntas, e, inclusive foram as que mais medalhas ganharam. E vamos lembrar também que a Iugoslávia estava lá, inclusive sem bandeira, e jogou com a bandeira das próprias Olimpíadas. Então, isso já aconteceu antes, é um precedente extraordinário. Parabéns às Coreias. Os 464 anos de São Paulo foram comemorados com muita música, futebol e homenagens de moradores da capital paulista. As opções na gastronomia de São Paulo conquistaram a baiana Inês. Eu gosto de vir para cá, para os cafés. Qualquer hora que você vier aqui, vai ter gente diferente, café aberto, vai ter tudo muito fácil aqui. A paisagem enche os olhos do chileno Fernando. Eu gosto dos parques, especialmente este parque que é tão antigo, tem árvores tão centenárias. O artista plástico prestou uma homenagem a São Paulo. O que faz São Paulo não são os prédios, as ruas, as árvores. O que faz São Paulo são as pessoas. No aniversário de 464 anos, shows atraíram multidões. O Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, recebeu a cantora Tulipa Ruiz. Na esquina famosa da Ipiranga com a São João, Gilberto Gil também soltou a voz. Fundada em 1554, a capital paulista se expandiu a partir do pátio do colégio, o Lar dos Jesuítas. Possui 12 milhões de habitantes que convivem com 6 milhões de carros. E muitos problemas, como toda a metrópole. Mas hoje foi dia de festa. E nem mesmo a vitória do Flamengo sobre o santo de casa, o São Paulo, tirou o brilho da comemoração. Foi 1-0, gol de Wendel, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio do Pacaembu. Festa dos torcedores. Afinal, São Paulo é dos cariocas, dos baianos, dos imigrantes, é de todo mundo. Sua cidade fazendo aniversário hoje, você veio prestar homenagem trabalhando. Lembrar da música do... Posso falar de outro emissor? No caso do Jovem Pan, claro, pode abertura falar. Lá São Paulo, Camanhães trabalhando. Isso sempre foi uma coisa que marcou, acordava para ir para a escola com essa música e tal. É isso, né? Então a gente pode homenagear São Paulo trabalhando, mas pode também homenagear de outras formas, de preferência não com São Paulo perdendo. Isso me deixa triste, mas fora isso, alegria, prazer morar nessa cidade, viver com todos os defeitos que ela tem, não moraria em nenhum outro lugar, não. Então, Maristela. São Paulo é isso mesmo, a gente tem que comemorar trabalhando, né? E eu gostaria só de lembrar a quem pode vir a São Paulo, a quem está em São Paulo, que inauguraram hoje as fontes iluminadas e musicais do Ibirapuera. Quando a gente viaja para algum país, a gente às vezes vai correndo para ver aquela fonte iluminada, aquela fonte musical, que às vezes é bem pequena e a gente quer ver, né? E ela está aqui em São Paulo, a gente nem vai ver, ou vem a São Paulo visitar, nem vai ver. Hoje elas inauguraram, vão durante fevereiro, até fevereiro elas vão todos os dias até a iluminação e o show. E depois de fevereiro, só no fim de semana, sábado e domingo. E é um espetáculo, porque a fonte é enorme, né? E as luzes e a música, é um espetáculo que eu acho que é o maior de muitos lugares do mundo, talvez seja um dos mais bonitos. Muito bem. A seguir, no Japão, montadora de carro une tecnologia à praticidade da vida a objetos do dia a dia. É o que vamos mostrar já já.
Vamos ler agora aqui no telão algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura pelo Twitter. Rita Aparecida Adame, parabéns São Paulo, és o coração do Brasil. Márcio Ramos, óbvio que ninguém ficou ferido durante o incêndio do Congresso, pois é vazio na maior parte do tempo. E a Marta, eis a diferença entre juízes de carreira e juízes indicados por políticos. Ela fazendo aquele comentário que você falou que TRF, os desembargadores foram técnicos. Qual que vocês querem comentar ali? Do Congresso tá bom, né? O Márcio Ramos, não é isso? Não, ele fica realmente vazio uma parte. Nós vamos lembrar que eles estavam em recesso. Que cá entre nós também é um exagero, né? Inclusive que tem recesso no meio do ano. Isso é uma tradição. Muito recesso. Não, eu gostaria de ter tantos recessos assim, ainda mais sendo regiamente pago e trabalhando só 3 dias por semana. Mas, enfim, também querer incêndio lá, não. Obviamente ninguém ficou ferido. Um pedaço assim de mim falou, pô, que pena, mas na verdade foi só um... E será que não foram eles que foram fazer uma sabotagem para eles não precisarem se apresentar agora para o trabalho? Mas eles vão ter que mostrar trabalho, que esse ano era eleitoral. A montadora Nissan resolveu combinar a tradicional hospitalidade japonesa com a alta tecnologia da marca de carros. O resultado superou as expectativas e surpreendeu os hóspedes no interior do Japão. À primeira vista, parece um hotel comum, mas basta olhar atentamente para perceber as diferenças. Almofadas, mesas e chinelos andam sozinhos. Não importa onde eles estejam, uma vez fora de uso, retornam automaticamente para os lugares de origem. A mobília e os calçados são equipados com uma tecnologia de piloto automático, a chamada ProPilot. O sistema, que existe há um ano nos carros da Nissan, foi instalado em versão miniatura na sola dos chinelos que estacionam nos espaços vagos, da mesma forma que os veículos. O hotel disse que a tecnologia foi aprovada pelos clientes que sempre perdiam seus chinelos e também reduziu a carga de trabalhos dos funcionários. Muito bom. Maristela Bastos, muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Boa noite para você. Alexandre Schwartzman, boa noite. Obrigado pela participação. E o nosso boa noite de hoje vai para os moradores do sul de Israel que assistiram a um espetáculo da natureza. Anualmente, milhões de pássaros que migram das regiões de deserto e realizam uma série de manobras coordenadas no céu, criando imagens fantásticas. Essa formação recebe o apelido de Dança dos Estorninhos. Inscreva-se no nosso canal do YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece aqui no jornalismo da TV Cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia, parabéns São Paulo e uma ótima noite para você. Até amanhã. Cause you lie.